Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 23, que continuará falando sobre classificação dos seres vivos. E hoje nós também estudaremos as categorias taxonômicas. Nós veremos o que é isso, do que se trata. Então, dando continuidade, ao nosso conteúdo sobre classificação dos seres vivos, nós iniciamos essa discussão, na nossa última live. Por que é importante classificar os seres vivos? Bem, vejamos, o nosso planeta tem uma diversidade muito grande de seres vivos e agrupá-los justamente em reinos ou em classes, separá-los em grupos, digamos assim, facilita o estudo, E tudo que nós organizamos, separamos em grupos, por material, facilita encontrarmos também a informação quando for necessário encontrar aquela informação, não é mesmo? Porém, muitas vezes, um mesmo ser vivo ele pode ser conhecido por diversos nomes diferentes. Imaginem só a confusão que dá quando você fala pãocã, algumas pessoas chamam de mexerica, outras chamam de tangerina, e a gente está se referindo à mesma fruta, correto? Sendo que isso a gente está falando aqui na língua portuguesa, é um nome popular que a gente dá, Tem gente que chama de bergamota. Olha só quantos nomes podem surgir. Agora imaginem só isso no mundo, o mundo inteiro, com diversas línguas, inglês, português, espanhol, coreano, alemão. Então imaginem só como que o nome para essa determinada espécie ela pode variar de um lugar para o outro. Por volta do século XVIII, von Carl Linné, mais conhecido aqui por nós como Linneu, ele iniciou o trabalho de classificação dos seres vivos e também nomenclatura, E ele criou algumas regras para nomenclatura de um ser vivo. Ele criou o nome científico, ele propôs esse nome científico. O que é um nome científico? É um único nome para cada espécie conhecida. E esse nome científico, ele vai ser o mesmo em qualquer lugar do planeta. Você está na Alemanha, é aquele mesmo nome científico, você está no Brasil, o mesmo nome científico, em qualquer lugar do planeta vai ser aquele mesmo nome científico que vai se referir àquela espécie. E assim, acabaria logo com a confusão que poderia haver devido aos nomes populares, Esses nomes que podem variar de uma região para outra, de um país para o outro, de uma língua para outra, Então, existe uma área da biologia, da ciência, que ela é chamada de taxonomia. E essa ciência, ela é responsável por organizar os seres vivos, e de classificá-los de acordo com os grupos e também responsável pela nomenclatura, tá? Agora, existem regras para essa nomenclatura que foi criada por Linneu. E quais seriam essas regras? O nome, ele tem que ser em latim. Nossa, professora, mas por que latim? O latim é uma língua morta, Uma língua que não é mais utilizada. Então, dessa forma, não corre risco dela sofrer alterações ao longo dos anos, Por ser já uma língua morta. Então, ela foi escolhida e assim todos se entenderiam muito bem na hora de se referir a uma determinada espécie. O sistema de classificação de Linneu é chamado de binominal. Mas por quê? Porque esse nome científico, ele na verdade é composto por dois nomes, conforme vocês estão vendo logo aqui abaixo da imagem desse tucano, Então ela é composta por dois nomes, por isso binominal. O primeiro nome, vejam só, aqui tem um nome científico dessa onça, tá? Pantera onca. O que se refere a esse primeiro nome aqui? Esse primeiro nome ele se refere ao gênero e o segundo nome, o epíteto específico. Reparem só, é muito importante lembrar que em um texto, esses nomes eles sempre devem aparecer em destaque, seja em itálico, vocês estão vendo, que ela está tortinha para o lado, itálico, ela tem que estar destacada, ou pode estar em negrito, E no caso, se for manuscrito, a gente deve sublinhar esse nome científico para sempre ficar destacado no texto. Essas são as regras. E por que foram criadas todas essas regras? Para que
tenhamos um padrão para nomear os diversos seres, tá? Então vejam só, olhem só o que eu coloquei aqui de interessante para vocês. O leão e a onça, eles são do mesmo gênero. E como é que eu identifico isso? Olhando o nome científico deles, a gente é capaz de identificar isso? Vejam aqui, pantera e pantera se refere ao gênero. Logo, o leão e a onça são do mesmo gênero. E o que vai diferenciar, então? Olhem só, o epíteto específico, que está escrito, olha, com letra minúscula. Então, um detalhe também muito importante é que o primeiro nome, né, que é o se refere ao gênero, ele tem que ser escrito com letra maiúscula, dessa forma. E o segundo nome, né, que é o epíteto específico, deve ser escrito todo em letra minúscula. E ele que vai, de fato, nos identificar que essas espécies, elas são diferentes. Agora, vejamos, o que é mesmo uma espécie? Vamos lembrar da definição? Espécie se refere a indivíduos que são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Por que gerar descendentes férteis? Descendentes que também sejam capazes de se reproduzir, tá? Então, essa é a definição de espécies que aparece, inclusive, em diversos livros didáticos, tá? Então, sendo assim, a onça é uma espécie, o leão é uma outra espécie. Aí logo você vai me dizer, mas claro, né? A gente consegue observar essas diferenças, né? Só olhando, mas às vezes tem espécies que são muito parecidas, né? Que você acha que elas são da mesma espécie, mas na verdade não são, tá? Então, olhando aí um nome científico, a gente também consegue fazer essa diferenciação. Então, ó, qual que é a importância mesmo do nome científico? Conseguirmos distinguir a espécie, né, independente da língua, né, porque se a gente fala bergamota, se a gente fala tangerina, se a gente fala mexerica, se a pessoa fala que é poncã, está se referindo à mesma fruta, mas isso pode gerar uma confusão porque você não sabe, às vezes você não conhece aquele nome popular que deram para aquela fruta, para aquele outro animal, para aquele outro ser vivo, enfim, então acaba ficando muito confuso quando nós utilizamos o nome científico, que é para cada espécie tem o seu nome científico. Assim, no mundo todo, a gente consegue chegar a um consenso, a gente consegue entender a qual espécie uma pessoa está se referindo, né? Então, muito interessante, né, pessoal? Agora vamos às categorias taxonômicas. Como eu disse para vocês, né, Linneu, ele também foi muito importante, ele teve essa contribuição, né, na verdade, em diversas áreas, e uma das contribuições que ele fez foi justamente categorizar, né, os seres vivos. Ele também auxiliou, né, nessa categorização. Então, os seres vivos, eles estão organizados em reinos, né? Filos, classes, ordem, família, gênero e espécie. Mas como assim? O reino é uma coisa mais abrangente, né? Por exemplo, o reino animal é onde estão organizados todos os animais, né? O reino animal é todos os animais. Agora, todos os animais são iguais? Não, né? Existem diferenças entre esses animais. Existem animais, por exemplo, que têm coluna vertebral, e outros que não possuem. Daí que vem outra categorização, que é o filo, né? A gente tem o filo cordata, né? Por exemplo. Então, o filo dos cordados, animais já que possuem coluna vertebral, né? Então a gente já divide. E assim, ainda dentro desse filo, a gente ainda pode organizar de uma outra forma, né? Classe, por exemplo, classe dos mamíferos. Classe dos mamíferos, justamente porque nem todos os animais são mamíferos, né? Ainda são agrupados, temos os mamíferos, as aves, os répteis, enfim. Então, tá vendo? Ainda é uma divisão menor. Podem ver que vai ficando cada vez menor, olha. Ordem. Nessa ordem, nem todos esses animais mamíferos, por exemplo, são carnívoros, né? Alguns são onívoros, alguns são herbívoros, tá? Então, tem a ordem. E dentro dessa ordem ainda temos as famílias. Aí no livro de vocês também tem
nós podemos agrupá-los, né, em famílias. As famílias, que aqui no caso no livro de vocês tem uma família sendo ilustrada, né, a família dos felinos. Então, dentro da família dos felinos tem os gatos, os tigres, os leões, as onças, estão tá vendo a diversidade? E ainda assim ainda tem como a gente fazer uma outra divisão, que são os gêneros. Aí a gente volta aqui, ó, ao gênero da pantera, né? Então, aqui pantera é um gênero. E dentro desse gênero, pessoal, ainda tem a espécie, né? Porque a gente viu aqui que a onça, o leão, eles são do mesmo gênero, tá? O tigre também é do mesmo gênero, porém, ainda assim são de espécies diferentes. Então, aqui estão organizados, né, os níveis hierárquicos, né, do reino que é mais abrangente até chegarmos na espécie. Então, ainda dá para a gente dividi-los em outros grupos assim. Então, do mais amplo até o mais específico, que vai ser a espécie. E como que eu faço, professora, para poder saber reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? É um pouco confuso, eu vou perdendo os nomes e tudo mais. Então, a gente tem uma frase, né, que a gente utiliza. Na verdade, é uma palavra, né, meu povo? Essa palavra aqui a gente utiliza para lembrar dessas categorias taxonômicas aqui, que é a palavra reficofage. Ó, rede de reino, né? Re de reino. Fi de filo. C de classe. O de ordem. Fa de família. G de gênero e E de espécie, reficofage. Dessa forma vai ficar bem mais fácil você lembrar a ordem, né, do mais abrangente até o mais específico, que é a espécie, né, digamos assim. Aí a espécie aqui seria essa onça, né? Então assim fica mais fácil para a gente identificar aí essas categorias taxonômicas, tá bom? Agora vejamos aqui então os reinos. Os seres vivos atualmente eles estão agrupados em 5 reinos. E quais são esses 5 reinos? Nós temos aqui o reino Monera, que é o reino onde estão, né, agrupadas as bactérias e as cianobactérias. Nós temos o reino Animalia, onde estão agrupados, né, todos os animais, estão incluídos todos os animais, inclusive nós, seres humanos, tá, que somos animais também. Nós temos o reino Fungi, que é o reino onde estão agrupados os cogumelos, orelhas de pau, leveduras, enfim, os fungos, né? Nós temos o reino Plantae, isso mesmo, o reino Plantae, que vocês já estudaram, né? O reino Plantae no 7º ano, que é o reino de todas as plantas, né? Onde estão inclusas todas as plantas, das mais simples como os musgos até uma angiosperma, né? Uma planta que possui flores, frutos, sementes, enfim, várias estruturas. E nós temos também, né, o reino protista. E como o nome nos sugere, né, nesse grupo estão inclusos os protozoários. Ah, e um a mais, né? As algas. Justamente, muitas pessoas acham que algas são plantas, mas não, tá? De acordo com as características das algas, né, que elas possuem, elas foram inclusas, então, no reino aqui dos protistas, juntamente com os protozoários, ok? Então, nós vamos estudar melhor cada um desses reinos. Aqui foi uma aula introdutória do assunto, nós vamos ainda aprofundar um pouco mais, tá? Nas nossas próximas aulas aí, nas próximas lives. Bem, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da seção Atividades, página 40 do livro didático, e também já vou solicitar que façam a atividade diagnóstica 1, relativa aí ao 3º bimestre, e a data limite para a entrega dessa atividade é o dia 18 de setembro, tá bom, pessoal? Então já inicia essa atividade para me enviar o quanto antes, né? Lembrando que a data limite aí é o dia 18, né, de setembro. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.